canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: encontre as derivadas parciais de primeira ordem da função f de xy, que é igual a 4y ao cubo, mais a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Perceba que é o exercício que pede para calcular as chamadas derivadas parciais de uma função, de uma função aqui, no caso, uma função f de xy, uma função de duas variáveis. O que acontece? Quando nós calculamos uma derivada, a derivada sempre é a derivada da função em relação a uma variável. Derivada de y em relação a x, derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, derivada de f em relação a z. E as derivadas parciais acontecem quando você tem mais de uma variável e você deriva em relação a apenas uma delas. No caso aqui dessa nossa função, nós temos uma função do tipo z igual a f de xy, ou seja, o valor de z, que é uma variável dependente de xy, é dado em função de xy, então nós podemos calcular a derivada de z ou a derivada de f em relação a uma dessas variáveis. Então nós temos duas derivadas parciais. Então as derivadas de z em relação a xy vão ser a primeira derivada parcial, que é a derivada parcial de f em relação à variável x. E depois uma outra derivada, que é a derivada parcial de f em relação à variável y. Então nós temos derivadas parciais, que são derivadas de funções de mais de uma variável, em que você deriva em relação a uma dessas variáveis. No nosso caso, como nós fazemos isso? Se eu estou derivando em relação a x, eu vou manter y como uma constante. Lembra que derivada é taxa de variação, e a sua ideia é calcular a taxa de variação desta função, ou seja, no caso a função é o z, então verificar se o z está crescendo, decrescendo, mantido constante, quando você se desloca na direção do eixo x. Então, na direção do eixo x, você imaginar um sistema tridimensional de coordenadas, imagina um sistema tridimensional de coordenadas. Se você se desloca em relação ao eixo x, o valor de z pode aumentar ou diminuir. Se o valor de z aumenta ou diminui, você tem a derivada em relação a x. Você mantém o y constante. Se você deriva em relação a y, ao contrário, você está no sentido do eixo y, você está verificando se o valor da função, o valor de z, está crescendo, decrescendo ou se mantendo constante naquele sentido. Então, derivar em relação a uma variável é verificar como que a função se comporta na direção daquela variável. Então, derivado em relação a x, o y é mantido constante. Derivado em relação a y, o x é mantido constante. Então, o x é uma constante para as regras de derivação. Lembra que uma constante para as regras de derivação tem a seguinte característica: a derivada de uma constante vezes uma função, você deriva a função e conserva a constante. E a derivada de uma constante é zero. Nesse caso dessa função, nós vamos calcular primeiro a derivada desta função, a derivada de f, em relação à variável x. Então, calcular a derivada de f, derivada parcial de f em relação à variável x. Como é uma soma, 4y ao cubo mais a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vou ter a primeira parcela, vou derivar em relação a x. Lembra, nessa primeira parcela eu não tenho x, 4y ao cubo. Como y é uma constante, então considera uma constante, e a derivada de uma constante é zero. Então, a derivada da primeira parcela em relação a x é zero. Mais, aí vou derivar a segunda parcela. A derivada da segunda parcela é a derivada de uma raiz quadrada. Lembra que a derivada de uma raiz quadrada de u, no caso geral, é a derivada em relação a uma variável qualquer, a x ou a y, de u elevado a meio.
é a derivada de uma função potência, uma função potência com expoente racional. E as derivadas de função potência, aplicando a regra da cadeia, você repete o expoente, subtrai 1 e deriva u. Ou seja, essa derivada ela vai ser igual a meio, então você repete o expoente, vezes u elevado a meio menos 1, vezes a derivada de u, que é o que está dentro da raiz. Lembra que meio vezes u elevado a é a mesma coisa que meio vezes u elevado a menos meio vezes a derivada de u. E aí nós podemos usar propriedades de potência, né? U elevado a meio é raiz. U elevado a menos meio é a raiz no denominador. Então, resumindo essa continha, isso vai ser igual a meio vezes u elevado a menos meio. Você inverte a potência, né? Você inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, 1 sobre u elevado a meio, então 1 sobre raiz de u, que vai aparecer aqui. Tudo isso vezes a derivada de u. Essa formulazinha nós vamos usar tanto na derivada em relação a x como na derivada em relação a y. Então, qual seria a derivada da segunda parcela? 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u, lembra que u é o x quadrado, mais y quadrado, vezes a derivada de u, no caso aqui a derivada de u em relação a x. Se eu derivar x quadrado mais y quadrado em relação a x, derivada de x quadrado é 2x, derivada de y quadrado é 0, então esse resultado é igual a 2x. Juntando tudo, né, lembrando que 2x aqui tem esse 2, cancela com esse, nós vamos ter que essa derivada é igual a x dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Essa seria a nossa primeira derivada, a derivada de f em relação a x. Em relação a y, vamos começar a fazer a mesma coisa, só que agora em relação a y. Derivada da primeira parcela em relação a y. Então repete o expoente, 3 vezes 4, 12, vezes y, subtrai 1 ao quadrado. Mais, né? E aí usa a mesma regrinha que foi usada na derivada anterior, né? Então a derivada da raiz de x quadrado mais y quadrado é 1 sobre 2 raiz de u, 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de u, que no nosso caso é o x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada de u em relação a y, né? Em relação a y, a derivada de x quadrado é 0, a derivada de y quadrado é 2y. E o resultado final, né? Nós simplificamos a sentença. O resultado final é 12y quadrado mais y, né? Y vezes 1, y dividido pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, essas seriam as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, desta função, 4y ao cubo mais a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva, que é importante, e ajude o canal a crescer.